boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa entrevista que está me fazendo perguntas muito gostosas, que está me fazendo pensar no meu percurso. É um grande prazer e é uma oportunidade realmente maravilhosa que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês. É um prazer estar aqui no terceiro Simpósio Internacional da Infância, Educação e Direitos da Criança, nessa rede que nós constituímos já faz algum tempo com o LEPS, com a Flaxo, e tem dado muitos frutos, tem sido muito interessante. Eu agradeço muito essa oportunidade e essa nossa colaboração. E Mercedes me pediu para falar desse meu percurso do modo como eu venho trabalhando a conexão psicanálise e educação. E eu acho muito importante contar para vocês que o início da minha busca pela psicanálise como educadora se deu justamente por eu supor que a prática, que era a minha prática de psicóloga escolar, era uma prática insuficiente. Era assim que eu a entendia. E eu comecei essa prática de psicólogo escolar em 1975. O momento político brasileiro era um momento muito delicado. Eu vinha de uma universidade, a Universidade de São Paulo, que era e ainda é muito crítica e que fazia toda uma crítica a uma prática educativa adaptativista, marcada ideologicamente, marcada por uma forma de pensar preconceituosa, discriminatória. Então havia toda uma crítica ao trabalho do psicólogo escolar. Havia justamente a ideia de que era um trabalho incompleto, limitado, deficiente e ideologicamente marcado e que precisava, então, completar-se. Então, eu fui em busca deste completamento. Eu fui pedir à psicanálise que viesse completar o trabalho do psicólogo. Sendo que a psicanálise era vista como um campo, uma disciplina supostamente neutra do ponto de vista ideológico, capaz de fazer face aos ditames das classes dominantes. E, portanto, ela iria trazer não só uma prática mais neutra, menos comprometida politicamente, supostamente, como também viria a completar vamos dizer, viria a completar uma educação que só olhava para a dimensão cognitiva. Então, a psicanálise iria trazer a dimensão afetiva e, ainda por cima, não ideologicamente marcada. Essa era a ilusão do início. Foi uma ilusão que caiu rapidamente, e por isso eu gosto de dizer que eu tive com a psicanálise um mau encontro bem-sucedido, ou um bom encontro mal-sucedido, como queiram. O fato é que a primeira lição que a psicanálise me deu foi essa. Nós não podemos completar nada, mesmo porque a ideia do completamento é uma ilusão. Não imagine que haverá um ato educativo ou uma escola que dê conta de tudo que é necessário, que seja, vamos dizer, que faça que dê conta de todas as necessidades educativas, cognitivas e afetivas de uma criança, né? E não pense que o sujeito pode ser este ser inteiro, né? Sem falta, sem divisão, né? Então, diante da queda desta ilusão, eu me pus apenas a fazer uma reflexão sobre o que poderia ser a leitura psicanalítica da educação, mas não mais que isto, né? Eu teria ficado neste ponto, e aí eu escrevi um livro chamado Freud e a Educação, que foi lido pelos educadores, e eu poderia ter ficado aí se não tivesse tido a oportunidade de iniciar uma experiência nova, que para mim, na época, foi muito importante, chamada Lugar de Vida. Então,
ali no Freud Educação. Então, eu escrevi o livro, os educadores começaram a ler esse livro, e foi muito interessante o que aconteceu, porque ali, o que eu dizia para os educadores é que a psicanálise não podia fazer mais nada a não ser ler o fenômeno educativo. E os educadores se encantaram com a psicanálise e quiseram mais, né? Então, começou uma demanda por psicanálise bastante grande por parte dos educadores. Eu me mantinha firme nessa ideia de que a psicanálise nada tinha a oferecer e fui, então, começar um trabalho de psicanalista de crianças, já que eu tinha conhecido a psicanálise, tinha conhecido os efeitos da psicanálise. Vamos trabalhar, então, com crianças, fora da escola, fora da educação. Mas isso não demorou, eu não fiquei muito tempo fora, porque comecei, então, a trabalhar com crianças psicóticas e autistas. Fizemos o Lugar de Vida, uma instituição dentro da universidade para tratar apenas crianças psicóticas e autistas. Porém, a demanda escolar começou muito cedo a nos chamar. Eu me lembro de uma mãe que chegou no Lugar de Vida para o tratamento e me disse: mas o que eu queria mesmo para meu filho é uma escolinha. E eu dizia: mas por que ela quer uma escolinha se o filho dela não pode sequer falar? Bom, mas essa demanda ressoou. Havia uma razão para essa demanda. E muito cedo, no trabalho do Lugar de Vida, que eu comecei com uma equipe de psicanalistas para o tratamento de crianças psicóticas e autistas, muito cedo nós começamos a verificar que a escola, basicamente a escola, podia ter efeitos sobre o tratamento. A entrada na escola, a circulação com outras crianças, tudo isso tinha seu lugar, era importante. Então nós começamos a examinar, a pensar, a trazer a escola para dentro do Lugar de Vida e acompanhar a ida das crianças para a escola. Começou um namoro da psicanálise que nós praticávamos com a escola, né? Já começava naquela ocasião, isso já era 1995, 1996, já começava o movimento de inclusão. Nós começamos a prestar atenção no movimento de inclusão e começamos a ver que ali se tratava mais do que respeitar o direito do cidadão de ir para a escola. Tratava-se de entender a escola e a educação como ferramentas auxiliares do tratamento. Ir à escola era, dessa nossa perspectiva, terapêutico. Então, nessa mesma ocasião, começou um trabalho com o Leandro Della Jonquière e mais tarde com o Rinaldo Voltolini, que deve estar aí com vocês, e começou um trabalho de discussão, eu retomei a reflexão a respeito da relação psicanálise e educação, sempre com um olhar nesses efeitos que eu via nas crianças psicóticas e autistas, e aí essa reflexão nos ajudou a situar uma coisa muito importante, que é uma nova leitura da educação a partir da psicanálise, do fenômeno educativo, do ato educativo, com efeitos sobre a prática. Não era apenas mais uma questão de leitura. Por quê? Porque na hora em que, a partir do momento em que, a partir do Lepsi, das discussões com o Leandro e com o Rinaldo, nós começamos a pensar a educação de uma forma mais ampliada e a entender que quando nós educamos, nós, na verdade, constituímos o sujeito, e eu estou falando de educação parental e de educação escolar, mas principalmente a parental nesse instante, quando a gente diz que educar é constituir sujeito, e quando a gente se dá conta de que na clínica da psicose do autismo, o que está em questão justamente é a constituição do sujeito, nessa hora, educar e tratar passam a convergir, diferentemente na clínica psicanalítica com crianças, em que educação e psicanálise não convergem, ao contrário, se opõem, porque um psicanalista de crianças levanta recalque, precisa que o recalque, o recalcado ressurja,
nas formações do inconsciente, naturalmente, mas no desenho, enfim. Enquanto que o educador tem que contar com recalque. Agora, no caso da clínica da psicose e do autismo, não. Tratar é educar. Então, a partir deste momento, a partir deste ponto, a partir dessas teorizações, o lugar de vida começou a trabalhar este campo ao qual nós demos o nome de educação terapêutica. Nesse campo em que há práticas educativas, práticas de tratamento, nesse campo em que a criança vai à escola, nós acompanhamos a criança indo à escola, nesse campo em que há uma série de práticas, nós fomos, então, percebendo um novo modo de pensar as relações psicanálise e educação. A psicanálise parou de ser uma leitora, parou de ser um sobrevoo sobre a educação, a psicanálise parou de falar sobre a educação, mas a psicanálise, pode-se dizer, alojou-se no coração do educativo. Então nós temos agora um terceiro campo, que não é nem só a psicanálise, nem só a educação. É um campo de práticas que visam a constituição do sujeito, a retomada da constituição do sujeito. É um campo que também não é completo, né? Ninguém, vamos dizer, de certa forma, eu já abandonei essas ilusões, vamos dizer assim, né? É um interdisciplinar que não termina com os limites, que não acaba com o não saber, né? Que produz resto, sempre, né? Então, nós já não fazer a educação terapêutica não significa acabar com o drama da incompletude, né? Mas, bem, por isso mesmo continuamos trabalhando, porque justamente não chegamos lá e não chegaremos, né? Então, isso para apontar para o tema do simpósio desse momento, né? E continuando, então, a contar essa história, a Mercedes me perguntou o lugar de Bonneuil no trabalho do lugar de vida. Então, realmente, a contribuição da Bonneuil foi muito grande, porque logo no início do trabalho com o lugar de vida, eu fui à França, fui a Bonneuil, procurando de novo, levada pelas minhas ilusões, fui procurar uma escola que eu achava que ali se praticava a psicanálise. Se fazia psicanálise aplicada à escola. E, evidentemente, não é disso que se trata. A Manoni mostrou que a psicanálise estava na construção, na estrutura, na montagem da escola, mas não na prática cotidiana. Nos tratava de interpretar a criança pelos corredores, né? E isso foi muito importante. Eu levei para o lugar de vida e eu retomei a construção do lugar de vida, a montagem da instituição, a partir do que a Manoni dizia que podia ser uma instituição psicanaliticamente construída. E isso foi muito importante, mudou bastante os nossos rumos de trabalho. A gente instituía, por exemplo, alternância entre atividades. Isso é um princípio psicanalítico aplicado à construção da instituição. Ainda um pouquinho sobre a inclusão escolar que eu queria falar, né? Porque quando eu falo da inclusão escolar, eu falo com muito entusiasmo, eu digo que é uma ferramenta terapêutica, é um coadjuvante do tratamento, faz parte da educação terapêutica, porém, isso não é fácil de modo algum. A gente encontra obstáculos, principalmente nas escolas particulares. As escolas públicas são obrigadas a fazer inclusão e acabam fazendo, mas com muita dificuldade. Agora, eu posso dizer para vocês, é um trabalho que resulta no quê? Num efeito que é no um a um, que é no caso a caso. Eu não acredito que a gente possa fazer políticas públicas realmente consequentes, né? Mas a gente pode trabalhar em cada criança na tentativa de produzir esses efeitos que a educação pode produzir. Mas
Eu não acho que nós estejamos sendo bem-sucedidos do ponto de vista de políticas públicas. Uma última que eu gostaria de acrescentar. Por que educação terapêutica? É importante dizer que a educação terapêutica começou para crianças psicóticas e autistas, mas hoje nós falamos dela para as crianças de um modo geral. Só que então foi feita uma transposição e nós falamos hoje de educação para o sujeito, pensando que a educação para o sujeito é terapêutica também. Em que sentido? No sentido em que toda educação não passa de uma resposta da cultura ao mal-estar de viver. É uma resposta ao enigma, finalmente, da sexualidade e da morte. Toda a produção de cultura, e aí o que a educação faz é transmitir essa produção, não faz senão propor modos de fazer face a esse mal-estar. Nesse sentido, então, a educação é terapêutica. Ela dá borda, ela responde à angústia de viver, tira a criança, vamos dizer, dessa dimensão de impossibilidade radical de se dizer, dá para a criança um lugar no mundo, vale dizer, no campo da linguagem. É isso que a educação faz. Portanto, a educação é terapêutica, nesse sentido em que dá saídas para um ser que de outra forma estaria perdido, vamos dizer assim. A bolsa ou a vida. Então, eu queria agradecer e muito obrigada a todos.